Mais um dia lendo a palavra de Deus. Hoje vamos dar prosseguimento a Romanos 9, que diz assim: O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá o descendente que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. E disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. E disse isso antes deles nascerem, antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aquele que Ele quer chamar, sem levar em conta o que tenha feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Alguns de vocês vão me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, ou um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e quem iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve pena e a quem Ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que Ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente algum deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro.
Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como dizem as Escrituras Sagradas: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crê nela não ficará desiludido. Glória a Deus. Que palavra pesada que o Senhor trouxe para nós. Que palavra poderosa que o Senhor colocou aqui em Romanos, né? A carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Romanos. Porque, como bem diz aqui no versículo 32, e por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações, não por meio da fé. Quantas pessoas tentam andar por meios naturais, tentam servir a Deus por aquilo que elas veem, por aquilo que elas podem alcançar naturalmente. Tem resistência de andar pela fé, tem resistência de fazer algo novo. Deus chama, Deus fala, faz, mas não ouve os profetas, não ouve a palavra. Tem resistência, tem um coração duro como o Faraó. Deus vai rejeitar essas pessoas. Pessoas que vivem por vista, pessoas que vivem por aquilo que elas podem fazer e não por aquilo que Deus pode fazer. Meu querido, viver por fé não é fácil. Viver por fé é muito difícil, mas a palavra de Deus diz que só serão aceitos aqueles que vivem por fé, aqueles que recebem Jesus por fé. Que o teu coração seja cheio de fé neste dia, que você possa compreender o que é a fé e que você possa dizer: Senhor, eu preciso ardentemente que o meu coração seja cheio da tua presença. Porque, meus queridos, é muito fácil dizer que tem fé, mas não ter obras. Eu tenho fé, mas eu não tenho obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O primeiro passo de fé que o homem dá é receber Jesus como seu Senhor e Salvador e deixar que Ele tome conta completamente da sua vida. E isso é muito difícil para muitas pessoas, porque você olha para a sua vida e você vê tudo acabado. Você vê doença, você vê desemprego, você vê necessidade, mas você tem que se dobrar diante de Deus e falar: eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades. E você levanta de madrugada, você levanta de manhã, você dobra seus joelhos no chão e você começa a clamar a Deus e você começa a usar a sua boca, a tua boca que tem um poder de construir, porque a nossa boca, ela é uma boca construtora. Ela não pode ser uma boca destruidora. E você começa a profetizar na sua casa. Você começa a levantar a mão nos enfermos e dizer: seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Você vai sair de casa e você vai declarar: Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor já vai abrir as portas. E aonde você está, você começa a declarar por meio da fé. Mesmo que tudo pareça contrário. Você fala: eu vou fazer, eu creio que vai dar certo, eu não vou desanimar. Isso é viver por fé, querido. Mas muitas pessoas olham a situação: eu não tenho condição, eu não tenho nem dinheiro para pagar uma passagem para procurar um emprego, mas eu vou. Ela se arruma, ela levanta cedo e ela anda na rua profetizando: Senhor, em nome de Jesus, eu não tenho dinheiro de passagem, mas eu sei que o Senhor vai me prover. E ela vai andando na rua e ela vai ali na fé, e eu sei que o Senhor, e as coisas vão acontecendo, querido. Tantos testemunhos. E você tá enfermo e você levanta: eu vou no médico, mas eu já vou profetizando que Deus vai botar um médico abençoado, Deus vai curar minha enfermidade, Deus vai abrir as portas e eu vou ser curado. E você vai ali profetizando e as coisas vão acontecendo. O teu casamento tá todo ruim, o seu marido, ele é uma pessoa que não crê em Jesus, mas você continua orando e falando: Senhor, muda o coração de pedra. Você pega as roupas dele, você leva para a igreja para ser ungido, e você começa a profetizar na vida do seu marido, e você não bate de frente com ele, e você fala: não, meu marido é um homem de Deus, mesmo não sendo, mas você começa a profetizar e começa a falar, e as coisas vão acontecer. E Deus procura essas pessoas, aquelas pessoas que o adoram,
em espírito e em verdade. Não aquelas que ficam murmurando, não, essas pessoas Deus não quer. Essas pessoas Deus não quer. Deus quer sim aquelas pessoas que confiam nele plenamente, que andam de fé em fé, que andam de glória em glória sem murmurar, mas se entregam completamente à vontade e ao desejo do Senhor. Que nessa manhã o teu coração venha explodir de esperança, fé, expectativa e coragem, e que você possa dar o passo de fé que você tanto quer dar, mas você ainda não conseguiu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias, coloque a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, para que a fé brote no seu coração. Muitas pessoas querem ter fé, querem ter coragem, ousadia, mas elas não separam um tempo para ouvir Deus falar, elas não separam um tempo para ouvir a palavra de Deus. Meu querido, não é só ler, é ouvir, porque quando você está ouvindo, você está no 2 ou 3. A Bíblia fala, quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quando você só lê, você está sozinho. Mas quando você procura a comunhão, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir, eu vou me juntar a quem está falando a palavra de Deus, ali a fé brota no seu coração. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa palavra. Senhor, que a incredulidade venha a ser quebrada em nome de Jesus e que possamos ter corações restaurados, cheios de fé e esperança em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Nos dê um dia de paz, nos dê um dia de conforto, nos dê um dia de provisão, um dia na tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.